nome da pregação de hoje é Como o Diabo Age. Cristãos ficam possessos? Um cristão genuíno, porque a gente sabe que tem o falso cristão. Um cristão genuíno pode ficar possesso? Como o diabo age? O diabo pode controlar totalmente a pessoa? Ora, nós não podemos adotar a posição de alguns crentes que veem diabo em tudo. Nós não podemos também adotar a posição de alguns outros que se tornam céticos para as coisas espirituais, incrédulos em relação à atuação do mundo espiritual. Como Paulo declara, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, mostrando assim que o mundo espiritual rege, governa o mundo natural. Como eu acabei de falar para vocês aqui em off, eu vou falar agora de novo. É muito comum a gente ouvir isso, de um pastor, daqueles falsos pastores, e tudo é diabo, o seu trabalho não avança, porque é diabo, mas traz um dinheiro aqui, que a gente vai desfazer essa macumba aí, fizeram uma macumba para você, mas traz um dinheiro aqui, deposita um dinheirinho aqui, essa macumba será desfeita. E inúmeras vezes, então, esse medo, essa teologia que eles põem, que eles propõem a fazer, tem a ver com ideias monetárias, e muito erradas. E vem Satanás em tudo, e eles como os únicos agentes que podem resolver os nossos problemas. Essa visão me parece muito claramente errada. Mas muitas vezes, em resposta a isso, um pastor diz, quer prosperar, vai trabalhar. E a resposta está parcialmente correta. Parcialmente. Porque, por exemplo, você lembra de Acã? Acã é tanto nome na Bíblia, espera, de vez em quando a gente troca alguns nomes aí, né? Se diz, eu troquei. Elias versus... Elias versus Herodes, troquei. Não era Elias versus Herodes, era João Batista versus Herodes. Acontece. Diz o texto bíblico que Deus falou o seguinte para o povo de Israel: vocês não vão pegar nada de Jericó. Nada, porque a primeira cidade é minha, o primogênito é sempre de Deus, o primeiro é sempre de Deus, as primícias é de Deus. Nada. Mas um homem em Israel pegou algo. Pegou uma capa babilônica e mais algumas coisinhas lá. Diz o texto bíblico que o povo de Israel foi para a batalha. E o povo perdeu. Josué volta e começa a chorar diante de Deus e perguntando por quê, o que é que aconteceu. Deus fala, levanta, para com isso, levanta. Tem pecado no meio do povo. Então por que o povo tinha perdido a batalha? Não é porque o povo não tinha um armamento ali correto. Não é porque a estratégia deles foi errada. Diz o texto que foi por pecado. Foi por um elemento espiritual. Portanto, é verdade sim. Quer prosperar, vai trabalhar. Mas pode acontecer de, certas vezes, você está lá orando, e você está trabalhando e não entende por que não prospera, por que Deus não supre a sua necessidade, porque as coisas dão errado. Pode ser, por exemplo, que você está quebrando o que Pedro ordenou. Maridos, tenham consideração para com as suas esposas como parte mais frágil, para que não se interrompam as suas orações. Aí você está lá orando, Deus abençoa o meu trabalho, e nada acontece. Ou como Deus disse para o povo de Israel, eu vou amaldiçoar vocês por conta de seus pecados, e o que vocês receberem, vocês vão colocar num saquetel furado, vai cair e vai sumir. Não era por conta de que o povo não trabalhava, é porque o povo estava em pecado, porque havia algo no mundo espiritual que estava atrapalhando a vida deles no mundo natural. Eu separei aqui espiritual e natural para ficar mais didático, mas as coisas, apesar de distintas, são praticamente inseparáveis. Então, esse texto aqui fala sobre a atuação de Satanás e eu quero falar sobre isso. Apesar de existirem erros e absurdos, nós não devemos consertar os erros com outros erros. Não devemos consertar um misticismo tolo com incredulidade e ceticismo em relação às coisas espirituais. Eu quero falar que o entendimento correto sobre a atuação de Satanás tem algumas implicações muito diretas na maneira como a gente enxerga a realidade e na maneira como nós vamos agir. Então vamos ler Lucas 22. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, que se chama Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam um modo de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, que era um dos apóstolos, de sobrenome Iscariotes, que era um dos 12. E ele foi combinar com os príncipes sacerdotes e com os guardas do templo de que forma entregaria Jesus. Você nota, né? A construção aqui parece o seguinte, ó. Satanás entra e logo em seguida se descreve a traição. Mostrando assim que parece que havia algum tipo de influência
ou controle de Satanás sobre aquelas ações ali. Essa é a ideia aqui, as ações de Judas. Verso 5. E eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar dinheiro. Ele o aceitou e passou a procurar uma ocasião para entregá-lo sem causar tumulto. E a gente sabe que depois disso aqui, Judas sente remorso e se mata. Mas eu sei, a gente não pode falar que suicídio, por exemplo, pode ter a ver com demônio. Não, porque nós somos idiotas da idade das trevas, da idade média ainda. São os pastores, vocês são frouxos. Essa é a verdade, vocês acreditam como eu, mas vocês têm medo de falar isso. Que vão chamar vocês de negacionista, que vê demônio em tudo que é lugar. Mas não tem como negar essa história. Vocês vão negar que Judas ficou possesso ou não? Como é que vocês vão fazer? Eu quero falar então sobre a atuação de Satanás, ele age como nas nossas vidas, qual é a nossa relação em relação às atuações demoníacas, o que a gente faz? Vamos lá. Primeiro, Deus controla as ações de Satanás. Quem traiu Jesus foi Judas. Judas traiu. E parece, como a gente lê aqui, com uma influência ou controle até de Satanás. Satanás seria responsabilizado? Foi responsabilizado? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Judas foi responsabilizado, Satanás também. Mas antes de tudo, a Escritura declara que o maior responsável pela morte de Jesus, por que Jesus morreu? Porque Judas o entregou. Mas a Escritura declara que o maior agente, o grande agente, por trás da morte de Jesus foi Deus. É o que a Escritura declara. Deus foi o grande responsável. Vejamos esse texto. Isaías 53. Todavia, ao Senhor Deus Pai, agradou moer Jesus. O texto está dizendo que foi Deus Pai que moeu Jesus na cruz, fazendo-o enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Outro texto, Atos. Sendo Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Olha que coisa, vós o matastes. Ele responsabiliza os judeus, e aqui inclui Judas, obviamente, mas antes de dizer e falar sobre a ação dos homens, ele fala, Deus o entregou. Deus designou a morte de Jesus Cristo. Foi Deus quem designou e foi Deus quem permitiu, quem acionou, use as palavras que você quiser, para que tudo convergisse para aquilo, para que Jesus morresse na cruz do Calvário. É isso que nós lemos. Olha outro texto que é o de João. O Evangelho de João. Jesus está reunido com os discípulos e ele indica o traidor. Um de vocês vai me trair. Aí os discípulos perguntam, quem, Senhor? Sou eu? Você faria essa pergunta ou não? Deveria. Por que eles disseram, sou eu, Senhor? Sabe por quê? Porque eles não confiavam neles mesmos. Eles, Senhor, somos tão malignos. Será que sou eu? Não confiavam na própria bondade deles. A pergunta deles foi boa. Mas Jesus diz assim, a quem eu der o bocado, um pedacinho de pão, esse é. Aí, olha que coisa. E após o bocado, imediatamente entrou em Judas Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Vai lá. Pode ir. Pode ir cumprir. O que é a minha vontade. O que é a vontade de meu Pai. Que eu morra. Essa é a vontade de Deus. Pilatos foi responsabilizado. Os sacerdotes foram responsabilizados. Satanás foi. Mas todos eles só fizeram isso porque Deus quis. Deus controla, inclusive, Satanás. Nós vemos isso o tempo todo. Jó. Satanás vai até Deus. E para criticar Jó. Jó é fiel porque o Senhor o suborna. Ele tem tudo. Família bonita. Família grande. Ele era o homem mais poderoso da redondeza. Então Satanás diz, ele só é fiel porque o Senhor o suborna. Então Deus permite que Satanás tire tudo de Jó. Depois que Jó perdeu tudo, Jó então diz, Satanás tirou, Satanás deu. É isso? Deus, ele falou corretamente, Deus. O agente ali aparentemente direto foi Satanás, foi mesmo.
Mas só fez porque Deus permitiu, porque Deus quis. Deus queria mostrar a sua glória por meio de Jó e de todo o sofrimento de Jó. Porque Deus não revela a sua glória apenas com as coisas boas. A Bíblia declara em Romanos que Deus levantou o Faraó para mostrar nele a glória dele. Deus levantou Davi, que foi um bom rei, e mostrou a sua glória por meio de Davi. Mas Deus levantou o Faraó, um idólatra, um endemoniado, e Deus diz: eu levantei ele. Ou seja, eu sou soberano sobre o bem, sobre o rei bom, mas sobre o rei mau também. Eu controlo todas as coisas. Agora, olha esse texto. Esse aqui é o mais espetacular. Davi. Davi decidiu fazer o censo em Israel, o que era errado. Pelo menos naquele momento, naquelas circunstâncias, independentemente do motivo que era errado. Deus considerou que era errado. Mas olha que coisa. 1 Crônicas diz assim, ó. Então Satanás se levantou contra Israel e Satanás incitou a Davi a levantar o censo. Satanás, hein? Agora vamos lá, vamos complicar o negócio. 2 Samuel narrando a mesma história. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas e ele incitou Davi contra Israel. Mas foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus ou foi o diabo, gente? Foi Deus. Porque Deus queria julgar Israel. Mas o agente direto foi Satanás. A vozinha falando no coração de Satanás, de Davi, foi Satanás. Mas ele só falou porque Deus permitiu. Ele só falou porque Deus quis. É isso que a Escritura declara. Que Deus, Ele é soberano sobre o mal. Ele é soberano sobre o mal. Leia esse texto. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Gente, esquece essa ideia dualista. Jesus é o Senhor do bem, Satanás é o Senhor do mal. Isso não existe. Deus é o Senhor do bem e do mal, de modo que Deus não comete injustiça, óbvio que não. Mas Deus é soberano, inclusive, sobre as coisas ruins que acontecem neste mundo. Quem fez o que vê não fui eu, quem fez o cego não fui eu também? Acontecerá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Que mal aconteceu, por exemplo, sobre Jerusalém? Mulheres foram violadas, gente, crianças foram trucidadas, homens foram empalados, lembra? Empalado, coloca uma vara no orifício traseiro e vaza a pessoa. A lavoura foi destruída, o templo foi arrasado. Acontecerá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? O agente direto foi Nabucodonosor. Mas o tempo todo, você lê na Bíblia, Deus dizendo assim sobre Nabucodonosor: meu servo. Meu servo. Para executar o meu juízo. Mas eu controlo o mal. Eu controlo. Eu sou soberano sobre tudo. Tanto é que você vê Jeremias falando assim: vocês serão destruídos, porque vocês estão em pecado. A Babilônia fará isso. E aí Jeremias muitas vezes termina assim, ó, como Deus dizendo: eu o farei. Eu o farei. Portanto, a Bíblia declara que Satanás está nas mãos de Deus. Ele é um agente de Deus também. Ele é um servo. Ele não é um senhor. Ele não é um Deus. Ele é mais um servo nas mãos de Deus. Portanto, a implicação direta disso é: o nosso temor nunca é a Satanás. É a Deus que pode permitir Satanás, Nabucodonosor, algum governo demoniado para nos oprimir. Mas Deus, o nosso temor é a Deus, não a Satanás. Nunca se exige na Bíblia que tenhamos temor de Satanás. Nunca. A Bíblia exige que tenhamos temor de Deus e declara que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, porque é Ele que controla todo mundo, inclusive o Satanás, que é só seu servo. Segundo, a atuação de Satanás. Como ele age? O texto bíblico aqui declara que Satanás entrou. Entrou. Satanás pode controlar completamente as ações de alguém? O que a gente lê na Bíblia indica que sim. Não sabemos se em todo o tempo, mas parece mostrar que ele pode sim controlar as ações. Vamos pensar no gadareno, lembra dele? O texto bíblico declara que o gadareno ele se feria. O texto bíblico declara, o texto de Lucas diz assim, ó, que o demônio, Satanás, impelia. O verbo impelir dá a ideia de coagir alguém, obrigar alguém a fazer algo. O demônio impelia o gadareno para o deserto. E quando Jesus vê o gadareno,
Diz o texto bíblico que Jesus conversa com o demônio. O demônio diz assim, Senhor, várias vezes a gente viu essa cena, os demônios, Senhor, vieste nos atormentar antes de tempo. E Jesus então começa a falar e pergunta, quem é você? Aí os demônios respondem, somos muitos, o nosso nome é Legião. Então parece que há um tipo de controle muito grande que Satanás pode exercer sobre pessoas quando as possuem. Mas crentes podem ficar possessos? Eu creio que não. Esse texto aqui é um texto que às vezes as pessoas usam para dizer que... Ficou pequeno, não? Para dizer... Vocês vão conseguir ler? Ficou pequeno demais, né? Dá para ler não, irmão? Só se tiver o olho lá do Thundercats. Lá de... Não. Eu leio aqui para vocês. Esse texto muitos usam para dizer que um crente pode ficar possesso. Eu acho que o texto está dizendo justamente o oposto. Quando o espírito imundo sai do homem, Mateus 12, 43... anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida, ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem tornou-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração. Eu vou explicar o contexto, mas só o próprio texto já me parece muito claro para mostrar que um crente verdadeiro não fica possesso. Um espírito imundo saiu do homem, Jesus expulsou o demônio. O demônio volta, a casa está vazia. É uma representação de que a casa não está com o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo, a pessoa não se converteu. E eu vou mostrar que pessoas podem ser curadas, ser libertas de demônios e ainda assim não serem salvas. Mas aqui já o texto está dizendo, olha, ele volta e encontra a casa vazia. A casa representa o ser humano. A casa não está cheia do Espírito, ela está vazia. É alguém que teve um contato com a fé cristã, que foi a um culto, que ouviu algumas coisas, que saiu até bem, mas não nasceu de novo de verdade, que rejeitou o Evangelho, apesar de ter tido experiências até. Pode ser até de experiência de cura, como a gente sabe dos 10 leprosos. 10 foram curados, só um voltou para agradecer. Que há pessoas assim que podem ser curadas, há pessoas que podem vir ao culto, ergue a mão e fala, eu creio, mas não é real, não é uma fé que salva. São falsos crentes. E o contexto deixa isso mais claro ainda. O contexto de Mateus 12 é o seguinte, nos versículos que antecedem esse texto que eu acabei de ler, Jesus havia expulsado o demônio, Jesus estava curando e fazendo milagres. Diz o texto bíblico que os judeus disseram, ele faz isso por meio de demônios. Esse é o contexto dessa frase aqui, desse texto. Jesus então diz, isso é irracional, porque se eu opero os milagres, eu expulso demônios pela força dos demônios, eu estou lutando contra mim mesmo, não faz sentido nenhum. É totalmente irracional o que vocês estão falando. E aí, Jesus começa a falar sobre a rejeição que aquele povo teve, aquele povo rejeitou o Evangelho. Jesus curou, Jesus expulsou demônios, e mesmo assim aqueles homens rejeitaram Deus ao ponto de dizer que Jesus fazia tudo aquilo em nome de demônios, pela força de demônios. Esse é o pano de fundo dessa passagem. Então, provavelmente o que Jesus está dizendo com essa passagem é, eu expulsei demônios no meio de vocês, eu curei pessoas no meio de vocês, mas ainda assim vocês resistiram, ainda assim vocês não creram, ainda assim vocês permaneceram em pecado. Por isso o estado de vocês vai se tornar pior. Pior ainda. É isso que a gente vê aqui então. Pessoas curadas, pessoas libertas de demônios e mesmo assim não foram salvas. E tem mais, a Bíblia fala de gente que até expulsou o demônio e não era crente. Lembra de Mateus? Muitos naquele dia vão me dizer, eu expulsei demônios em teu nome. Não é em nome de Baal, é no nome de Deus. Eu curei em teu nome, Senhor. Jesus parece não questionar os milagres, mas ele diz assim, apartai-vos de mim porque eu não conheço vocês. Porque a Bíblia declara que Judas ele expulsou demônios também. Ou vocês leem assim lá, quando Jesus envia os discípulos, eles pregam o evangelho, eles expulsam demônios, eles curam pessoas, mas o texto diz assim, ó, todos os apóstolos fizeram isso, menos Judas. Não, ele fez também, mesmo assim, olha o que a Escritura declara. João 17, 12 primeiro. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Jesus chama Judas não de crente desviado, mas de filho da perdição. Ele é filho da perdição. Essa é a natureza dele, isso é quem ele é.
Ele nunca foi crente. E a gente tem mais um texto para corroborar isso. É isso aqui. João. Eles saíram do nosso meio, eles foram embora e não voltaram mais, porque não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido. Ah, mas o cara ficou sei lá quantos anos na igreja. E daí? E daí? Tem gente que ensina em seminário. Pastor que ensina a Bíblia e não é crente, não nasceu de novo. Tem gente que pode passar 40 anos na igreja e depois a gente descobre, nunca foi crente, ele abandonou a fé. Ele apostatou da fé. Por quê? Porque ele saiu. Porque ele nunca foi. Nunca foi de fato cristão. Saíram do nosso meio porque não eram, porque se fossem de fato, teriam permanecido. É isso que a Escritura declara. Porque Satanás entrou em Judas? Porque ele não era cristão. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, aqui não vive em pecado, tá? Esse é o sentido. Mas o que é de Deus é gerado, conserva-lhe a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não toca. Não toca por quê? Porque Deus protege. Então, se o maligno não pode nem tocar em Deus, não pode nem tocar no cristão, imagina habitar nele. A Bíblia declara que Deus habita em nós. Que nós somos um com Deus. Somos templo do Espírito. A Bíblia diz que Deus nunca vai deixar de habitar em nós. Então, como é que tem o Satanás habitando aqui também? A Bíblia usa sempre a figura de Jesus como nosso esposo. Aí tem Jesus e o amante dentro da casa? Não, gente. Não tem, não. Não é verdade que um cristão não fica possesso. Cristão genuíno. Um cristão genuíno não fica. Porque o que permanece nele é a divina semente. É a luz de Deus que está dentro dele. E na luz de Deus não permanece trevas. Entretanto, todavia, isso não significa dizer que Satanás não possa atuar e influenciar cristãos. Por exemplo, em primeiro lugar, com o engano. A Bíblia declara que Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas deste mundo. Ele pode, muitas vezes, enganar crentes também. Ele enganou Pedro. Lembra? Pedro fala, Jesus, não morre na cruz não, tem compaixão de ti. Jesus, então, diz para Pedro, arreda Satanás. Foi uma influência tão grande sobre Pedro, uma manipulação da pessoa tão grande, que Jesus se dirige a Pedro, mas repreende Satanás em Pedro. Não que Pedro estivesse possesso, mas a influência foi tão grande que Jesus fala como se falando para Satanás. A Bíblia diz que Satanás incitou Davi, falou no ouvidinho de Davi e Davi caiu. Davi caiu. Atos 5 também diz o seguinte, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Lembra? Ananias e Safira, diz o texto bíblico, eles estavam vendo que todo mundo traziam ofertas. Todos traziam ofertas. E eles então venderam lá um terreno por 100 mil reais. Mas trouxeram 50 mil e disseram, aqui está todo o valor do terreno. Estamos dando todo o terreno para vocês. Pedro então disse, meu filho, você nem precisava ter feito nada disso. Você não era obrigado a trazer nada. Mas você não podia mentir, você está mentindo. Por conta disso, aí caiu morto. E aí Pedro diz isso, olha, por que Satanás encheu o seu coração? Aqui me parece nem é uma questão de possuiu, mas uma ideia que lançou no coração de Ananias e Safira, tomou completamente o coração de Ananias e de Safira. Isso pode acontecer com cristãos. Cristãos serem influenciados e uma ideia maligna entrar na cabeça de um crente. Uma ideia maligna. Olha esse outro texto. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Eu nem sei explicar muito isso aqui, só sei o que aconteceu. Satanás barrou o caminho de Paulo. Por isso Paulo diz, eu acho que eu vou citar mais à frente, ele fala, olha, se vocês perdoam alguém, eu perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Esses textos todos não nos advertem de que nós deveríamos nos atentar para a nossa vida espiritual. Mais uma vez, o nosso temor não é em relação a Satanás, é em relação a Deus, que pode permitir que Satanás nos engane. Mas esses textos não são um anúncio claro de que nós deveríamos olhar para a nossa vida espiritual, que as armas da nossa milícia não são carnais, diz Paulo, mas poderosas em Deus, de que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades.
Se Satanás pôde alcançar vantagem sobre Davi, sobre Pedro, sobre Judas, você acha que ele não pode alcançar vantagem sobre nós? Deixe-me dar um exemplo disso. Um exemplo. Satanás incitou Davi, colocou uma ideia no coração de Davi. Um exemplo disso. Isso aqui é real. Eu conversava com uma pessoa, ela contando para mim que um rapazinho foi lá, comprou o curso do coach. R$5.000 o curso do coach. E aí ele ouviu lá, você não tem, nada te limita, você pode o que você quiser. Sonhe alto, tem que sonhar alto. E o coach com a Ferrari lá. A partir dali, a cobiça era o guia daquele homem. E a cobiça não é um bom conselheiro. O coach também dizia, fique longe daqueles ao seu redor que te limitam. Que às vezes é o seu próprio parente, limita você porque ele não tem o código como você tem. Afaste-se dessas pessoas porque essas pessoas te limitam. Sabe o saldo final? O saldo final é o seguinte, um cara endividado e divorciado. Que a mulher dele não aguentava mais ele. Porque ele ficou tão cheio de cobiça que ele não voltava mais para casa. E trabalhando alucinadamente muitas e muitas e muitas horas e viajando o tempo todo. Ficou endividado e sem família. Olha o poder de uma ideia demoníaca. Porque coach e demônio é a mesma coisa. Uma ideia demoníaca. Uma ideia demoníaca. O cara vai lá e um dia ele decide, sei lá, uma mudança de cidade que não era de Deus, motivado às vezes por coisas mesquinhas, pequenas, que não é a vontade de Deus. E pode arrebentar com tudo. Uma ideia errada que Davi teve, que foi colocada no coração dele pelo capeta, levou à morte de milhares de pessoas no seu país. Portanto, o que a gente deve se lembrar é que a vida espiritual importa, de que nós devemos orar, buscar a Deus, ouvir a palavra de Deus constantemente. Como diz Paulo, as armas da nossa milícia não são carnais. Devemos nos armar, vestir a armadura de Deus, as armas espirituais, a fé, o arrependimento, a palavra de Deus, a comunhão com os irmãos, a disciplina bíblica de ter um coração disposto a ouvir a disciplina do seu pastor com carinho. Falar, irmão, você está fazendo não é certo. Isso aí não é correto. Ter tudo isso te protege de Deus permitir Satanás arrebentar você. Terceiro e último princípio. Satanás atua em nós de acordo com a nossa desobediência, com o nosso pecado. Na teologia neopentecostal, muitas vezes parece que Satanás é uma espécie de vilão e que a pessoa que foi enganada, oprimida pelo Satanás é uma espécie de vítima. Na Bíblia, Satanás, ele é um vilão, mas ele é um coadjuvante. A Escritura declara que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Satanás é chamado de tentador, mas Tiago declara que cada um é tentado pela própria cobiça. Pela própria cobiça. Satanás entra em Judas e Judas vai vender Jesus. É isso que a gente lê aqui. Mas a Bíblia diz em João 12 que Judas era ladrão. A Bíblia diz em João 12 que Judas era ladrão. Ou seja, de fato, Satanás tentou Judas. De fato, Satanás entrou em Judas. Mas primeiro Judas era ladrão. Primeiro Judas era cheio de cobiça. Porque cada um é tentado pela sua própria cobiça. Agora, esse texto aqui é mais assustador ainda. É o texto de Saul. Irmão, de novo, hein? Pequeno. Pois aumenta lá. Por favor. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo e disse, 10 milhares lhe falta, senão o reino? O contexto aqui é o seguinte, Davi começou a ir para a batalha e matar muita gente, e o povo fez um pagodinho para Davi. O povo fez uma música para Davi. Saul feriu milhares, mas Davi feriu 10 milhares. O povo também não é fácil, né? Pelo amor de Deus, né? Para que fazer uma música dessa, gente? Povo terrível. Mas o povo fez. E o povo estava enaltecendo Davi, dizendo que Davi era 10 vezes melhor que Saul. 10 vezes, porque Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Diz o texto que Saul ouviu aquilo. E disse, 10 milhares lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos, porque ele estava com inveja.
No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus. Está vendo? Que Satanás é um agente de Deus? Da parte de Deus. Um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E aí, pastor, crê nisso ou não crê? Vocês da psicologia aí. Crê ou não crê? Que tem demônio que deixa o cara com raiva. Não, porque todo tipo de pecado hoje tem doença, né? Aí, ó, tá aqui, ó. Se apossou dele que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. Que coisa! Olha a descrição do texto, gente. Olha a descrição. Num dia, ele fica com inveja. No outro, diz o texto, um demônio entrou nele. Que coisa! Olha, esse outro texto aqui. Lembrando de Saul também. Lembra que a Bíblia também declara que um espírito atormentava Saul? Que um espírito deixava Saul deprimido? Um demônio? 2 Coríntios 3. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Deus. Para que eu perdoo? Para quê? Por quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois não lhes ignoramos os desígnios. Não atribuímos a ele divindade, como alguns crentes e o povo faz. Não atribuímos a eles todo esse poder que as pessoas dão, mas não ignoramos seus desígnios, diz Paulo. Mais uma vez, a Escritura não nos incentiva a ter temor do diabo, pelo contrário. Pelo contrário, coragem contra ele. Mas a Bíblia declara que Deus é soberano sobre Satanás, inclusive. Que ele permitiu, ele enviou um demônio para atormentar Saul, para deixar Saul deprimido, porque ele controla. Ele permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó. É ele quem controla todas as coisas. O nosso temor não é em relação a Satanás, mas Satanás atua enganando, tentando os crentes. E se nós não buscamos ao Senhor, não vivemos em santidade, Deus pode permitir que não tenhamos força o bastante para sermos enganados. Não tem força o bastante para resistirmos aos enganos de Satanás. Deus pode permitir. Portanto, ao falar de Satanás, não quero te incentivar a ter medo dele, mas a ter temor de Deus, que pode nos punir permitindo que Satanás fale besteirinhas no nosso coração e que a gente escute essas besteiras, esse que é o pior. Portanto, as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. E quais são essas armas? Lembra que Paulo fala? Aí ele fala, embraçando o escudo da fé, o capacete da salvação. E ele vai falando de um escudo romano, uma armadura romana, e cada aspecto da armadura representa algo. Aí ele fala de oração, de pregação da palavra de Deus, de fé, ou seja, todos esses elementos espirituais que nós devemos praticar constantemente. Arrependimento e por aí vai. Por quê? Porque o mundo espiritual é real. E os absurdos que são ditos aí, as mentiras que são ditas aí, não anulam a verdade da palavra de Deus, que nos chama à fé e ao arrependimento em todo o tempo. Vamos ficar de pé?